Prontinho, acho que agora sim, por favor. Porque aí, depois, Melanie, desculpa, eu tenho dificuldade de pronunciar seu nome. É Melanie? É Mel. Mel, tá bom, melhor. Melhor. Mais fácil. Fico mais confortável com Mel. Pode chamar de Mel, não tem problema. Tá bom. Então, Mel, aí eu vou fazer uma apresentação sua, assim que a gente tiver. Acho que a gente está com 21 pessoas, tem 45 inscritos, então eu vou aguardar um pouquinho, as pessoas vão entrando. Sem problemas. Então é isso, então a gente está nessa seara, tem muitos alunos aqui que fazem parte do projeto de extensão que eu coordeno, tem o professor Marcelo Marim, que é da nossa unidade, que também coordena um grupo bem fantástico sobre drogas de abuso, e tem... É bem legal o que eles publicam, eles estão há mais tempo nas redes sociais, então eles têm mais experiência, tem aí eu sou meio novata, eu posso me colocar novata no ramo. Então, ele tem um grupo chamado Pensade, né? Depois, se o Marcelo quiser contar um pouquinho depois da história, se ele se sentir à vontade, eles são bem atuantes nas redes sociais. É um grupo. A gente tem entrado, o pessoal da farmácia tem vários grupos, né? Tentando fazer divulgação científica. Então, é bem legal. Não, bem legal. Depois manda os perfis para dar uma olhadinha. Aí... seguir também. É bem legal. O Pensar é bem interessante, não é que o professor Marcelo está aqui, não. Mas eles são um grupo grande, vários jovens, né, com várias estratégias. Nosso grupo é menorzinho, né? Então, sim. Aí a gente tem uma certa logística diferente, né, Marcelo? O Marcelo já está há quanto tempo nas redes sociais, Marcelo? Faz mais de um ano, no início da pandemia, na verdade, quando a gente não ficou impossibilitado de fazer coisas presenciais, aí a alternativa foi recorrer às redes sociais. E os alunos são bem criativos, né? Eles são. Muita coisa. Outro dia eu vi uma postagem de vocês, de um menino, eu esqueci o nome dele, falando de redução, em que ele dança no vídeo. Eles tentam deixar o mais interessante possível. Os alunos são muito bons nisso, legal, né? De forma geral. Eu sou mais velha, Marcelo é mais jovem, né? Eu tenho aí grandes dificuldades de entendimento do processo. Não, mas só o fato de estar coordenando um projeto e contando com o apoio de pessoas engajadas já é ótimo. Nossa, não é todo mundo que faz isso. Parabéns mesmo, é muito importante. A gente tem vários grupos, né, Marcelo? Tem o da Patrícia, tem o seu, tem o meu. As pós-graduações agora, né? As pós-graduações nossas estão começando. Verdade. Então, a gente está vendo um cenário bom de divulgar ciência de uma maneira que atinge a sociedade, e nessa época de pandemia, né, a rede social tem sido uma boa seara de fazer isso. O programa de ciências farmacêuticas tem aquele perfil Ciência Além do Muro, né? Eu tenho acompanhado. Bem legal. O nosso programa está querendo fazer também. Mas assim, querer é bom. O programa que eu falei, querer é ótimo, mas precisa ter equipe, porque fazer postagem não é fácil do ponto de vista científico, né? Você precisa estudar. O meu grupo, a gente estuda antes, relê, faz uma reunião só para avaliar slide por slide, se for carrossel, porque você está levando o nome da universidade, né? E isso não pode ser... Né? Não pode ser minimizado, não pode ser feito de uma maneira, né, cientificamente incorreta, né, não eticamente correta. Então, tem todas essas preocupações, né, quando a gente leva a universidade para o ambiente virtual. Claro, com certeza. E é extremamente importante fazer isso, fazer toda essa promoção da ciência pela divulgação nas redes sociais, porque afinal é onde as pessoas estão, né? Então é onde a gente tem que estar também. É verdade. E mostrar, né, que existem coisas legais sendo feitas nas universidades, né? A população não nos enxerga, né? Porque a gente também nunca foi hábil, a gente sempre foi encastelado, né, nos nossos nichos, né, científicos. E aí, num certo momento, isso passou a ser importante, né?
Verdade. Sair dos castelos, dos nossos nichos e tentar fazer essa interface, né? E a gente chama de... O Marcelo que usa essa palavra, dialógica com a sociedade. Né, Marcelo? É isso. E aí a gente está aprendendo a fazer isso, né? A gente está aprendendo. E aí eu acho que o desejo de todo mundo aqui é aprender. Então, como são 17h10, a gente começa, né? Então, eu vou te apresentar rapidamente. Muito do que eu vou falar, as pessoas já conhecem, né? Do que eu divulguei, né? Do banner, né? Então, a Mel, né? Que eu tenho dificuldade de pronunciar o nome dela corretamente, né? Ela é biomédica, doutora em neurociências pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela atua nas redes de análise na rede de análise Covid-19, equipe ALO da ONU, grupo Infovid e Todos pela Vacinas e União Pro Vacina. E é divulgadora da rede análise Covid-19. Só para, né, constar, né, eu fui ver o perfil da Mel, né, no Twitter e no Instagram. A Mel tem 63.451 seguidores no Twitter e 14.300 seguidores no Instagram. Então, com certeza, nós temos bastante coisa para aprender, né, hoje, na reunião de hoje, com a Mel. Né? Então, fique à vontade, a hora que você quiser começar, a gente já está gravando. Não, legal, vou botar aqui para apresentar. Tá certo. Deixa eu achar aqui. Estou apresentando a tela inteira, acho que vocês devem estar vendo meu PowerPoint. Sim. Legal. Bom, boa tarde, então, pessoal. É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Fiquei muito feliz de ter recebido o convite e falar um pouco sobre como está sendo essa jornada em fazer divulgação científica nas redes sociais. Vou contar um pouco, assim, da minha trajetória, porque eu comecei muito cedo, assim, nas redes sociais. Eu fazia divulgação científica em eventos presenciais, como, por exemplo, o Pint of Science, a Semana Nacional do Cérebro. Então, sempre foi uma divulgação voltada para um público presencial, né? E apesar de existir muitos paralelos, a divulgação científica nas redes sociais tem suas peculiaridades e seus aprendizados, e não é algo super translacionável, assim. Então, é preciso, né, que a gente também aprenda a fazer isso nesses novos ambientes. Mas, enfim, meu nome é Melanie, né? Podem me chamar de Mel, não tem problema, a maior parte das pessoas me conhece como Mel. E eu sou nordestina, nasci em Aracaju, mas moro há muitos anos aqui no Rio Grande do Sul, em Canoas, que é uma cidade do lado de Porto Alegre, que é a capital. E sou formada em biomedicina na URGS, fiz mestrado e doutorado em neurociências lá também, e hoje faço pós-doutorado em bioquímica na universidade. Eu também dou aula em ensino superior e tenho essa atividade de pesquisa em paralelo com a divulgação científica, que é muito mais voltada para os grupos que eu participo, né? Além do meu perfil pessoal. Então, os grupos que eu participo é a Rede Análise Covid, que foi a rede que eu idealizei e com muitos colegas formamos, então, esse grupo. O grupo Infovid, a União Pro Vacina, o Todos pelas Vacinas e também a equipe Halo de divulgadores científicos da ONU. Então, eu queria contar um pouco para vocês sobre o que eu aprendi, né, sobre essa jornada, porque eu acho que pode ser útil para quem está começando também. Não é um caminho fácil e não é um caminho muito rápido também, no geral, sabe? Mas eu acho que como a gente está falando muito sobre Covid-19 e as pessoas têm uma necessidade muito grande de ir atrás desse assunto, as divulgações voltadas para esse assunto atualmente têm ganhado um espaço maior por causa da procura, né? Mas eu acho que é de suma importância a gente aprender e captar essas informações para poder fazer divulgações sobre outros assuntos que são tão importantes quanto, né? Então, acho que esses paralelos são importantes para a gente trazer para uma divulgação mais ampliada, né? Para que as pessoas tenham em suas rotinas o consumo da ciência e dos seus produtos, né? Do conhecimento.
Então, antes de a gente começar a falar sobre essas técnicas, a gente precisa voltar um pouco e entender o que é a comunicação e como ela se dá, né? A comunicação, ela é a passagem de uma informação. A gente tem vários meios de fazer isso, um deles é a linguagem, mas a gente tem toda a linguagem corporal, não verbal, então a gente tem N formas de passar uma informação para uma outra pessoa, desde uma informação mais simples até uma informação extremamente complexa, como sentimentos e emoções. Tudo isso pode ser feito por uma forma descritiva da linguagem mesmo, ou por uma forma não verbal, que é muito importante também. E nas redes sociais, se a gente não está trabalhando com vídeo, por exemplo, é muito difícil a gente estabelecer todas as nuances dessa comunicação, porque a gente perde muito a comunicação não verbal, que é muito importante, principalmente para gerar um vínculo com o nosso público, né? Por isso que eu falo que essa comunicação que eu fazia presencial, ela tinha toda uma abordagem, porque eu usava muito essa linguagem corporal para me comunicar com o meu público. Então, quando eu migrei para as redes sociais, eu não tinha mais esse artifício, porque eu nunca foquei muito em vídeo, sempre foquei muito no conteúdo mesmo ali, que ficasse formalizado e que fosse rápido de ser acessado e consumido, né? Então, a comunicação, ela tem esse viés de passar uma informação adiante, independente da forma, da ponte que tu use. Quando a gente está falando em termos gerais, a gente tem, então, essa informação que a gente vai chamar de mensagem aqui. Essa mensagem, ela é gerada de uma fonte, né? Então, eu tenho a fonte da informação, que é quem vai gerar essa mensagem. No caso de uma comunicação científica, a gente pode pensar que a fonte de informação são os próprios pesquisadores, aquelas pessoas que vão estar diretamente envolvidas no processo da criação daquele conhecimento, de fazer a pesquisa, de fazer todas as práticas preconizadas no método científico e vão descobrir alguma coisa, levantar um conjunto de dados que é interessante, que é importante para algum contexto da sociedade. Frequentemente, esses cientistas não necessariamente são as pessoas que vão falar com o público, né? Muitos desses cientistas acabam se dedicando muito, em sua totalidade, às atividades docentes e de pesquisa dentro da universidade. Então, é possível que essa fonte de informação possa estabelecer uma comunicação direta com o público-alvo, né? Que é o caso do cientista, que também é um divulgador científico, mas a gente também tem o caso onde é preciso um transmissor, né? Uma pessoa que vai pegar aquela informação e traduzi-la para uma linguagem mais acessível para um público, por exemplo, que não é versado em uma linguagem técnica daquela ciência que está sendo feita, né? Então, esse transmissor, ele pode ser entendido como o divulgador científico per se, né? A pessoa que se dedica à atividade da divulgação científica, que não necessariamente é um cientista. Pode ser um jornalista científico ou um profissional de qualquer outra natureza que esteja dedicado à divulgação científica. Então, esse sinal, ele vai ser gerado e vai ser transformado. É importante deixar claro que existe essa transformação do sinal e ele vai ser passado daí para aqueles que vão receber. Não necessariamente também esse transmissor vai falar diretamente com o público. É possível que ele use interfaces para abranger um número maior de pessoas, como, por exemplo, as redes sociais. Então, o receptor dessa informação, o local onde toda essa cadeia de geração e transformação vai convergir, atualmente hoje, são as redes sociais, são as mídias, TVs, rádios, jornais, que vão fazer essa convergência, essa compilação da informação para levar para o nosso destinatário, que esse sim é o nosso público-alvo, são aquelas pessoas que vão estar consumindo aquela informação e se beneficiando dela para tomar decisões ou para agregar o seu entendimento de mundo. Então, percebam que a gente tem 4 elementos muito característicos aqui, né? A gente tem o gerador, o transmissor, o receptor e o destinatário. Mas existe como se fosse uma caixa preta entre toda essa parte de geração e transmissão e essa parte de recepção ao nosso público-alvo. E é justamente nesse ponto aqui onde fontes de ruído podem acontecer. É justamente nesse ponto aqui que frequentemente, mas não somente aqui, mas frequentemente aqui, a gente pode ter distorções dessa informação e até mesmo um enviesamento sobre o entendimento dessa informação.
e é frequentemente aqui onde muita da desinformação age, né? É claro que é possível que haja alguns interferentes entre a fonte da informação e o transmissor, entre o receptor e o destinatário, mas onde a gente vê muito esse ecossistema da desinformação atuando é nesse miolo aqui, né? Então, para a gente evitar com que uma informação sofra desse tipo de consequência que é passível de acontecer, né? E agora a gente vê isso acontecendo com muita frequência, a gente precisa entender algumas questões sobre os participantes desse modelo. Qual é o grau de preparo dos cientistas em transmitir informações para o público geral? Então, quando eu estou fazendo divulgação científica, a forma como eu vou me portar para os meus pares, para os meus colegas neurocientistas, por exemplo, é completamente diferente da forma que eu vou falar com a minha mãe sobre algo que eu estou pesquisando. Porque é todo um conjunto de terminologias, uma linguagem técnica específica que faz com que a minha comunicação com os meus pares seja muito mais eficiente se eu uso uma linguagem técnica, onde todos nós entendemos amplamente o que significa, do que se eu uso, por exemplo, uma pessoa que não é versada nessa linguagem. Aí vai ser mais eficiente eu trazer daqui a pouco elementos familiares a ela para ilustrar o que eu estou fazendo. Então, para isso é preciso de bastante estudo, de bastante observação e dedicação também. Não é todo o pesquisador que vai querer se dedicar a isso e se tornar um divulgador, né? A gente deve estimular cada vez mais, porque afinal é muito importante ter a participação de pesquisadores nesse processo, mas a gente também precisa compreender que é um processo que demanda muito da pessoa e que nem todas as pessoas dispõem desse tempo para poder fazer isso, né? Mas, enfim, aqueles que dispõem, é preciso primeiro entender o quão preparados eles estão para fazer essa comunicação, inclusive com os intermediários, com a imprensa, né? Então, a gente viu na pandemia cada vez mais pesquisadores solícitos para atender a imprensa. Isso é muito importante, porque fez com que muitos pesquisadores aparecessem em jornais, TVs, rádios e passasse a se tornar algo costumeiro das pessoas de ver um cientista na TV falando sobre ciência. Então, isso era muito importante, porque a gente não via algo nessa magnitude muito antes da pandemia. Outra questão é sobre esses intermediários, esses transmissores. Qual que é o grau de preparo deles para captar as informações que o cientista está transmitindo? Então, isso é importante também. A pessoa que vai fazer divulgação científica, se ela escolhe fazer na área da saúde, biológicas, isso e aquilo, ela precisa conhecer alguns elementos específicos dessa área para poder captar adequadamente as informações que o cientista está passando. Tem muitos termos que são muito difíceis de tu traduzir e requer um estudo de ambas as partes para compreender o que eles significam. Então, é importante que os intermediários também estudem essas questões mais específicas das áreas que eles querem comunicar sobre a ciência. A gente também tem questões sobre o destinatário, o receptor, qual que é o grau de entendimento dessas pessoas, como eles processam esses temas cognitivamente, o que motiva essas pessoas a buscar essa informação. Isso é muito importante porque no momento em que a gente descobre esses motivadores, a gente pode explorá-los para criar conteúdos direcionados também. Então, por exemplo, agora na pandemia, o que motiva as pessoas a buscar informações da Covid é porque elas estão com medo de morrer, ou estão com medo de que os seus parentes, pessoas próximas e queridas morram, né? As pessoas têm medo da pandemia e esse medo é importante para a gente aumentar a nossa proteção, nossa vigilância, né? E nos motivar a desenvolver estratégias para nos proteger ainda mais. Então, as pessoas elas estão muito motivadas atualmente em consumir conteúdos da pandemia. Então, a gente entendendo isso e daqui a pouco voltando para uma comunicação mais direcionada para a pandemia, consegue acertar muito nesse motivador. Mas, frequentemente, a gente pode estar falando de alguns temas que, por exemplo, não estão no contexto da pandemia, onde esses motivadores são mais difíceis da gente encontrar. Então, para isso, é muito importante que se estabeleça uma comunicação sempre constante com o seu público para saber se eles gostaram daquele conteúdo, daquela paleta de cor que tu usou, desse formato, se eles preferem um Reels, ou preferem um vídeo mais longo, ou preferem no TikTok, ou preferem... Enfim, é importante ter essa comunicação constante, porque o seu público vai crescendo com o tempo e vai mudando com o tempo. E tu precisa mudar junto com ele. As questões relacionadas ao canal, qual que é a eficiência de diferentes mídias para transmitir essas informações para o público. Então, a gente estava conversando aqui antes, né, que
por exemplo, se a gente usar o Facebook para fazer divulgação científica, eu dificilmente vou atingir um público jovem lá. Porque o público jovem hoje está muito no TikTok e no Instagram. Então, se eu quero fazer uma comunicação para esse público, é interessante eu utilizar as redes onde é mais provável que eu vá encontrar esse público. Tem algumas pesquisas que mostram que um público mais velho gosta muito de WhatsApp, de correntes de WhatsApp. Então, se eu quero fazer um conteúdo para que circule mais nessa população, daqui a pouco eu criando uma correntinha de WhatsApp cheia de emojis, textos em negrito, textos em itálico, isso e aquilo, pode ser mais atrativo e tem mais chance disso circular nesse público, de ser apreciado por esse público. Enquanto que existe um público muito intelectual que está no Twitter, né? Muitas pessoas que estão fazendo discussões, gerando discussões, profissionais de diversas áreas que estão lá constantemente, né? Existe toda uma gama de um público leigo muito importante ali, que usa essa rede para ficar mais próximo desses cientistas, desses profissionais e poder acompanhar em tempo real essas discussões. Mas também existe um público muito especializado ali, então é uma rede interessante para fazer esse tipo de conexão. Então, é importante saber onde o nosso público-alvo está, para a gente poder estar onde ele está também. Em relação ao sinal e à mensagem, qual que é o efeito de diferentes discursos sobre a qualidade da informação adquirida? Se eu utilizar uma linguagem mais técnica, como é que vai ser o impacto disso no meu público-alvo? E se eu usar uma linguagem mais leiga? E se eu usar elementos, por exemplo, de desenhos animados, de animes, de cultura pop? E se eu usar daqui a pouco elementos mais infantis, porque quero fazer uma divulgação voltada para crianças? Então é importante a gente também ter esse cuidado, a gente precisa saber o que o nosso público gosta, o que ele consome. Eu quero falar com um público mais gamer, por exemplo, então é uma linguagem diferente que eu vou usar. Se eu quero fazer divulgação científica na Twitch para o público gamer, eu vou usar toda uma linguagem e contextos muito diferentes do que se eu fizer para o Twitter. Então é importante estabelecer isso. E acho que também a interação entre todos esses fatores acima, né? Combinando um conjunto de redes sociais onde eu vou atuar, com uma linguagem que eu vou atuar para esses públicos, utilizando esses elementos, como é que tudo isso se combina e gera, e como é que isso impacta nessa ponte com o meu público-alvo, né? Se eu mudar isso ou aquilo, o que isso gera de modificações no todo. Então, é interessante também a gente olhar o micro, mas também entender isso como um macro. E a gente tem essa questão da fonte de ruído, que bem ou mal é uma preocupação nossa e é uma responsabilidade também do comunicador científico estar atento a isso, né? Porque uma das coisas também que pode acabar sendo um ramo da divulgação científica é o combate à desinformação. A gente tem várias agências e instituições que voltam sua comunicação científica para o combate à desinformação, e é extremamente importante isso. Então, essa questão da desinformação, ela não surgiu na pandemia, né? Inclusive, muitas desinformações que rolam na pandemia são requentadas há décadas. Uma delas é a associação espúria entre autismo e vacinas, que desde a primeira vez que isso foi cogitado, foi rebatido, caiu por terra, e desde então não tem um ano que artigos ou revisões não são publicados falando novamente que não existe uma relação entre vacinas e autismo, né? E mesmo assim, é uma das desinformações mais fortes que motiva o movimento anti-vacina em vários lugares do mundo, mesmo tendo somado uma pilha de evidências científicas contra uma que foi rejeitada, inclusive, que era a favor. Então, isso foi requentado para a pandemia também, falaram que as vacinas poderiam causar transtornos em fetos, em crianças, em pessoas de todas as faixas etárias possíveis. Então, a gente vê não só essas desinformações serem requentadas, como também serem adaptadas, né? A da hidroxicloroquina foi incrível nesse ponto, porque no início foi muito aquela questão de ela é importante para tratar casos graves. Dar ela vai resolver tudo. Não deu. Não, mas espera aí. Eu falei casos graves, eu queria dizer UTI. Também não. Não, mas quando eu falo casos graves, eu falo de hospitalizações, não a pessoa que vai para a UTI. Também não. E isso foi mudando, chegou até o ponto do tratamento precoce daí, sabe? Então, isso foi uma coisa que eu pude acompanhar, essa transformação da narrativa da hidroxicloroquina, tentando enquadrar essa narrativa de qualquer jeito, né? Então, a gente vê isso acontecendo, uma mesma desinformação pode sofrer modificações ao longo do tempo.
Então, é importante estar atento para isso. Teve desinformações novas criadas dentro da pandemia, como foi o caso do coronavírus ser uma arma biológica, que já foi completamente refutado. E também das vacinas de RNA, né? Como é uma tecnologia nova, né? Nova que eu digo, tem 30 anos de estudo dessa tecnologia nova, né? Então, mas como foi a primeira vez que uma vacina de RNA foi aprovada para um contexto contra um agente infeccioso, isso também foi pauta de muita desinformação, né? E uma delas foi uma das minhas preferidas, assim, no meu hall de desinformações absurdas, que foi a do chip 5G, né? Que tinha chip 5G na vacina e que recebia ondas de antena 5G, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu até fiquei bastante decepcionada, porque depois que eu tomei as 2 doses, eu ainda não recebo sinal de 5G no meu celular. Então, isso foi uma expectativa que eu criei e não foi atendida, né? Porque realmente não tem nada disso dentro da vacina de RNA. Então, é importante que a gente entenda como esse ecossistema da desinformação funciona, né? Tem grupos incríveis aí em São Paulo, inclusive na Unicamp, da professora Leda de Tarri, que trabalha muito com o ecossistema da desinformação. Então, essas desinformações, elas podem ser geradas de várias formas, né? Eu posso criar falsas conexões, por exemplo, quando eu tenho manchetes, ilustrações ou legendas que não vão confirmar o conteúdo. Um falso contexto, que é quando esse conteúdo é genuíno, mas eu estou compartilhando um contexto totalmente diferente do que ele foi gerado. O conteúdo que é manipulado, que é quando essa informação ela está sendo distorcida para manipular ou enquadrar uma narrativa em alguém ou em alguéms. Eu tenho a sátira ou paródia, que é quando eu faço uma sátira ou paródia de um conteúdo que não tem a intenção de prejudicar, mas alguém pode ler e entender de outra forma, né? Então isso também é complicado. Tem o conteúdo enganoso, né? Que tem uma informação que não é uma verdade, uma questão ali justamente para enquadrar questões. O conteúdo impostor, que é quando a gente tem, por exemplo, um conteúdo e todas as referências, por exemplo, são de uma coisa completamente diferente do que o texto está colocando ali. E tem o que eu acho mais problemático, que é o conteúdo fabricado, que é um conteúdo novo, ele é 100% falso, ele é criado para ludibriar e prejudicar. E esse conteúdo, em geral, movimenta dinheiro. Então, aqui a gente tem muito financiamento de robôs, coisas que façam esse conteúdo circular muito nessas redes sociais, o que faz com que a gente entenda que esse ecossistema ele é financiado e ele está atendendo uma agenda, objetivos de algumas pessoas que nós não temos ideia, né, exatamente de quem são. É até uma fala meio, parece conspiracionista, assim, mas é genuinamente o que acontece, né? Existe um grupo ou alguns grupos de pessoas que pagam para conteúdos serem criados para circular em algumas redes e criar essa rede de circulação para enquadrar conteúdos que atendam seus interesses, né? Então, isso é bastante complicado. A gente não sabe exatamente o que motiva essas pessoas a fazer isso ou a financiar esse tipo de coisa, mas fato é que isso vem acontecendo há muitos anos e é bastante problemático. Então, como é que a gente endossa isso, né? Porque tem umas informações que a gente acha muito nada a ver, assim, e a gente se questiona, mas como é que as pessoas endossam isso, né? E, na verdade, a gente tem um conjunto de armadilhas mentais que fazem com que a gente acabe caindo, né, nessa fala, nessa narrativa que muitas vezes é sedutora, né? Uma delas é o endosso social, né? Que é a que eu acho mais complexa, assim, porque é quando tu tem uma pessoa muito confiável, muitas vezes do seu círculo, seus pais, seus tios, avós, namorado, namorada, isso e aquilo, que está compartilhando uma fake news contigo, dizendo que é a mais pura verdade, porque ele viu 580 milhões de pessoas especialistas falando sobre isso. E algumas pessoas podem tender a acreditar, não porque o conteúdo, às vezes nem vendo o que o conteúdo se trata, mas acredita porque aquela pessoa que mandou para ela é uma pessoa que ela tem uma relação, um vínculo, uma confiança, né, mútua, e isso acaba enquadrando, né, essa desinformação. Então, o endosso social ele é muito complicado. Tem o viés de confirmação que foi amplamente utilizado durante a pandemia, que é quando a gente tende a acreditar em mensagens que vão confirmar nossas próprias crenças e preconceitos, né? Então, por exemplo, se eu já acredito em alguns cenários e eu tenho a pessoa A que fala algo completamente contra a esse cenário e a B que fala a favor, eu vou tender àquela que confirme
o que eu acredito. Por isso, o viés de confirmação. A gente tem a dissonância cognitiva, né? Ou seja, se as informações estão condizendo com essa crença pessoal, eu vou rejeitar a verdade porque ela não me agrada. Então, essa dissonância cognitiva faz um par com o viés de confirmação, né? Normalmente, quem faz esse viés de confirmação também está tendo uma dissonância cognitiva. E tem o raciocínio motivado, que esse, para mim, é muito desafiador da gente quebrar, né? Porque é quando a pessoa cria toda uma linha lógica de raciocínios para confirmar aquele fim, né? Então, ela cria toda essa linha lógica de raciocínio porque ela está completamente envolvida com aquela situação e muitas vezes esse desespero, essa ansiedade faz com que ela se apegue muito a esse raciocínio porque na cabeça dela essa lógica está levando para uma confirmação de uma verdade, né? E essa aqui é que eu acho mais difícil e ao mesmo tempo interessante porque é importante quando a gente está falando com essas pessoas entender que raciocínio é esse, o que motivou elas a ter esse raciocínio, e ir quebrando ele aos poucos, e fracionando ele, pegando cada parte dele e mostrando para a pessoa, fazendo ela questionar se faz sentido, se não faz sentido, né? Então, esse normalmente é o que leva mais tempo para tu fazer o debunking, o debate sobre ele. Então, como eu comentei, né, foi e ainda está sendo muito desafiador durante a pandemia a gente fazer essa comunicação científica assertiva, que chegue no público da forma como a gente pensou, né, e que não tenha nenhuma distorção no caminho. E muitas vezes, né, mesmo a gente fazendo uma comunicação mais assertiva possível, vai ter alguma pessoa que vai distorcer, né? Esses dias tinha uma pessoa enquadrando um fio meu para justificar que uma vacina não funciona porque a primeira dose não é suficiente. E sendo que no meu conteúdo dizia que realmente a efetividade de só uma dose era baixa, mas no mesmo tweet dizia que quando tinha 2 doses, ela ia para mais de 90%, por exemplo. Só que essa pessoa enquadrou o meu conteúdo nessa narrativa de que por a primeira dose ser baixa, a vacina inteira não funciona em nenhum cenário. E como o meu perfil é verificado, como tem todas essas coisas, uma pessoa não vai ler o meu fio. Ela vai pegar a quote desse cara e vai achar que é uma verdade, porque ele está cotando um perfil verificado. E muitas vezes isso não aparece para nós no Twitter. Então, dificilmente essa pessoa vai ver e ir lá dizer, não, fulano, está errado, não é isso, você está entendendo errado isso por causa disso, disso e disso. Então, eu particularmente tenho um cuidado muito grande de sempre estar monitorando as respostas dos meus conteúdos. Sempre. Porque sempre as quotes das pessoas que fazem, até porque eu acho legal a gente curtir, interagir com cada uma das interações que acontece, porque isso faz com que o nosso público veja que ele está sendo percebido, que ele é importante para nós e tudo mais, e ao mesmo tempo me faz monitorar que tipo de narrativas estão usando junto do meu conteúdo, né? Então, mesmo fazendo tudo isso, muitas coisas passam desapercebidas e essa foi uma delas, né? Então, a gente também tem que ter a serenidade de entender que a gente não vai resolver 100% dos casos, nesse caso, né? Que vai acontecer e que é por isso que nós temos que deixar o conteúdo o mais fino possível, o mais didático, esclarecedor e com menos chance dele ser enviesado, porque eventualmente vai acontecer. Mas se alguma pessoa parar para ler realmente o que descreveu, é possível que ela mesma se toque que o que aquela pessoa está enquadrando não faz sentido com o que está escrito ali. Então, é interessante também pensar sobre isso. Então, cada vez mais essa ponte, né, entre a ciência, a sociedade e a própria mídia se faz muito necessária, conectando o cientista, a ciência, né, com a sociedade, trazendo novamente a sociedade para um papel ativo dentro da ciência e da discussão científica. Porque justamente trazer a sociedade para essa rotina é o que vai fazer com que a sociedade se familiarize com a ciência e defenda ela. Porque, afinal, por que tu vai defender algo que tu não conhece? Algo que muitas vezes te dá respostas que tu não quer ouvir, né? Então, é importante que a população se familiarize com a ciência para entender por que ela é feita, como é que funciona, para num momento de ataque à ciência, corte de financiamento e toda sorte de coisa que a gente acaba vivendo todos os dias, a gente tenha mais o apoio da sociedade para se posicionar contra isso, porque a sociedade vai ter entendido como a ciência é sua aliada, nesse caso, e precisa ser defendida. Então, por onde eu posso começar, nesse caso, né, a fazer a minha divulgação científica?
Então, a primeira coisa que eu sempre recomendo para as pessoas é olhar dentro das instituições que elas estão, se elas estão numa universidade, olhar, por exemplo, dentro da universidade, se existem iniciativas já fazendo alguma divulgação científica. Aqui eu trouxe alguns exemplos, por exemplo, blogs de ciência da Unicamp, que é uma iniciativa muito legal de divulgação científica na Unicamp. Na URGS tem o Ciência URGS, o Microbiologando. Tem podcasts que também estão crescendo muito dentro da divulgação científica. Tem o Instituto Questão de Ciência, por exemplo, que é a nossa referência de Instituto Brasileiro em Defesa do Pensamento Crítico e da Ciência. E tem instituições independentes, como a própria rede que eu idealizei, o Grupo Infovid, que estão sempre abertos para receber novos membros. A gente pode começar a fazer divulgação de diferentes coisas, né? Uma coisa que eu sempre comento é, se tu é um aluno de graduação, de pós-graduação, é muito mais fácil tu comunicar a pesquisa que tu está fazendo, porque tu já está fazendo um grande passo da comunicação, que é estudar o conteúdo, tu já faz isso naturalmente. Então, seria muito legal se cada pesquisador que desenvolve uma pesquisa falasse de uma forma acessível sobre o que é essa pesquisa, por que ele está fazendo isso e qual que é o impacto dela na sociedade. Mesmo pesquisa básica tem um impacto gigantesco na sociedade. Então, é importante também ressaltar isso e fazer as pessoas conhecerem isso. Então, é possível comentar sua própria área de pesquisa, há uma área de estudo que muitas vezes não faz parte de sua pesquisa. Eu comecei a fazer divulgação no YouTube falando sobre como a gente percebe e reconstrói a realidade. Eu não trabalho com isso dentro da minha área de neurociência, mas é um assunto que me interessa tanto que eu estudo ele há muitos anos. Então, coisas que te motivem são ótimos pontos de partida, porque num primeiro momento é difícil crescer, é difícil criar um público ativo e fiel ali contigo. Então, muito do retorno que tu vai ter para te motivar é justamente tu tá fazendo algo que tu gosta, que te dá prazer, e quando termina tu diz, esse conteúdo ficou legal, ficou bonito, ficou isso, ficou aquilo, né? E recebe a moral ali dos colegas, das pessoas que estão mais próximas de ti. Então, é um motivador importante. Tem essa questão, como eu comentei, do combate à desinformação, então aqui eu cito algumas agências que são específicas para fazer uma comunicação voltada ao combate à desinformação, e assuntos que estão sendo muito falados. Tem ferramentas no Twitter, como o TweetDeck, que tu pode monitorar conversas no Twitter. Então, é interessante a gente começar a pensar e perceber isso, porque daqui a pouco, se alguma conversa está começando a crescer em frequência, tu fazendo um conteúdo voltado para esse assunto, ele vai automaticamente entrar nessa conversa por causa dos próprios algoritmos das redes sociais. Então, é interessante também entender como esses algoritmos das redes sociais funcionam. Tem alguns algoritmos que são mais parceiros teu e outros que são completamente não parceiros teu, como é o caso do Instagram. Então, eu elenquei 3 perguntas pertinentes, assim, para se fazer antes de começar qualquer coisa. Primeiro, definir quem é o seu público-alvo. Segundo, definir quais redes o seu público-alvo está. E terceiro, que tipo de mídia o seu público gosta de consumir. Então, o meu público é jovem, ele está no TikTok, gosta de consumir vídeos de até 2 minutos. O meu público é jovem, abrange um pouco de uma faixa etária mais adulta, está no Instagram, mas o pessoal não gosta de Reels, o pessoal gosta de post, de imagenzinha, isso e aquilo. Então, beleza. Então, é interessante ter essas 3 perguntas, pelo menos, não completamente respondidas, mas ter uma noção, assim, do que tu quer fazer, para quem e onde, para tu poder começar já, né, com um tiro mais direcionado ali, né, não um tiro completamente no escuro. Então, aqui é um exemplo, por exemplo, de um tipo de divulgação científica que ganhou muito o Twitter, que são os fios. E os fios, eles podem ter um caráter formal, né, ser extremamente formal, assim como se tu estivesse realmente relatando completamente aquela pesquisa, mas eles podem ter uma característica descontraída que é super legal também. Por exemplo, aqui eu trouxe o exemplo do André, que é um jornalista científico da BBC, atualmente, que fez uma pegadinha de Ruth ou Raquel fazendo alusão à novela, né? Porque aqui no meu fio eu estava falando de uma nova vacina espanhola que estava sendo estudada pelo Instituto Ruth. Então, isso aqui foi super legal, porque depois de um tempo, depois que esse post ganhou mais engajamento, eu olhei nos replies e muita gente ficou pensando, eu não entendi o que a Ruth e a Raquel da novela tá fazendo nesse post e vim aqui ler para entender. Então, legal, tu já conseguiu pescar pessoas com esse elo. Então, isso é interessante também. Daqui a pouco, tu quebrar essa formalização que a ciência tem
e colocar elementos familiares, elementos que possam inspirar as pessoas a clicar no seu post. Uma coisa que eu ouvi uma vez, agora não lembro de quem me falou, se foi alguém, acho que foi alguém do YouTube que me falou isso, que se tu quer pensar, a melhor forma de tu pensar nesse tipo de coisa é se colocar no lugar da pessoa que está rolando o dedo no feed, sem parar. O que vai fazer essa pessoa parar o dedo dela? Por que essa pessoa pararia o dedo no seu conteúdo depois de ter visto 30 fotos de gatos para cima e 40 fotos de pessoas com a família para baixo? Então, isso é interessante pensar também, né? Se colocar no lugar do seu público e ver se você faria isso. Se tu pararia o teu dedo, se visse aquele conteúdo, né? Isso faz com que a gente comece a perceber algumas coisas e pensar em como tornar o conteúdo melhor. Então, a primeira coisa que eu penso é faça um roteiro, né? Eu faço muita divulgação científica de artigo científico, né? De dados que são publicados. Então, eu pego esse artigo ou esses artigos que eu quero falar e crio um roteiro. O que esse trabalho quer responder? Qual que é o contexto que a pergunta está inserido? O que o trabalho ou eu fui fazendo e o que o trabalho ou eu fui entendendo? Então, essa coisa que os artigos trazem, que tem todos os resultados e depois a metodologia, não é algo muito legal para tu fazer para uma comunicação para um público. Tu explica o que foi feito e já explica o que apareceu, o que se descobriu, porque assim a pessoa consegue entender numa linha lógica o que foi feito e o que foi descoberto, literalmente, não tudo que foi feito e tudo que foi descoberto. Às vezes estabelecer o vínculo de cada método com cada resultado é difícil, né? Então, fazendo assim fica mais interessante. O que tudo isso significa, né? E como isso se aplica, né? Isso é muito interessante. As pessoas sempre querem saber para que serve essas coisas, o que isso vai mudar ou vai melhorar o contexto que ela está vivendo. Então, isso precisa estar muito claro. E, principalmente, tem que estar muito claro no início. Essa coisa de deixar o melhor para o final não segura pessoas no conteúdo. O que segura pessoas no conteúdo é, de cara, tu já tem ali uma coisa tão reveladora, tão que te chame a atenção, que a pessoa vai clicar para ler mais. Então, tu até pode apresentar coisas interessantes também durante e no final, para tu ir resgatando essa curiosidade ao longo do conteúdo também, né? Mas, para tu pescar a atenção e receber o clique, receber o follow, receber o compartilhamento, normalmente a cara do teu conteúdo já tem que trazer, assim, o melhor dele, né? O melhor tem que estar no início, não no final. Use e abuse de sites de criação de imagem. Então, eu trabalho muito com essa parte de ciências da saúde, biológicas, e tem sites como o BioRender, o Mindgraph, que tem imagens ilustrativas de coisinhas de saúde, de pesquisa, de laboratório, que é super legal e fica muito bonito no conteúdo, né? Prefiro uma metodologia com imagens, né? Essa coisa de descrever o método, ela não é muito atrativa visualmente, mas se eu fizer uma ilustração, um fluxograma, vai ser muito melhor que um texto, né? Sempre optar por tons suaves, layouts atrativos. Tem o Canva, por exemplo, que é uma ferramenta online que tem a parte paga, mas tem a parte gratuita. E a parte gratuita tem muita coisa. E ele sugere paletas de cores dependendo da imagem que tu coloca ali. Tu coloca, por exemplo, 3 imagens e o Canva automaticamente sugere a melhor paleta de cores que vai harmonizar com ela. Isso parece bobagem, mas, gente, isso prende a atenção das pessoas. Muita gente compartilha conteúdos porque eles são bonitos. Isso tem que ficar claro. Muita gente compartilha conteúdos porque é bonito. Vai ficar bonito compartilhar aquilo. Então, o conteúdo tem que ser bonito também. Somente use imagens que tu vai explicar. Normalmente, artigos têm muita tabela, muita imagem. Nem todas elas são importantes na hora da comunicação científica, né? Então, tu não precisa colocar todos eles no teu conteúdo. Mas aquilo que tiver lá, o público tem que ser capaz de entender. E para isso, tu precisa explicar. Então, daqui a pouco, se é um artigo que só tem gráfico e que é muito complicado, assim, de explicar aquilo ali, cria uma imagem ilustrativa a partir do que aqueles gráficos estão mostrando, que pode fazer com que o público entenda muito melhor do que o próprio gráfico. Saiba a linguagem para falar com o seu público, né? Até mesmo um jargão científico pode ser traduzido para a realidade de uma pessoa. Eu sempre dou o exemplo aqui de quando eu expliquei para o meu pai como é que um potencial de ação no neurônio ia de um lado para o outro usando uma mangueira furada com fita isolante, né? Eu expliquei para ele todo sobre como a bainha de mielina é feita, como o oligodendrose sintetiza ela e como esse revestimento de uma mangueira furada faz com que a água flua muito mais rápido do que se eu não tivesse essa fita isolante ao redor dela.
Então, ele conseguiu entender um mecanismo mega complexo, né, muito refinado evolutivamente, com uma mangueira furada com fita isolante, né? Então, isso é interessante também, de trazer coisas que pertencem à realidade da pessoa, fica mais fácil dela ver o que aquilo significa. E mesmo que tu faça uma divulgação científica para um público acadêmico, se tu está falando de uma área muito específica, as pessoas podem não saber o que essa linguagem técnica significa. Então, eu tenho muitos colegas de imunologia que não sabem o que é um ligodendrócito, uma bainha de mielina, então usar esses termos fica difícil, assim como tem muitos colegas meus que não trabalham com sistema imunológico, então falar sobre receptor toll-like, MHC de classe 1, 2, essas pessoas vão ficar tipo, eu ouvi isso em algum lugar, mas não sei o que é. Evite narrar o conteúdo, converse com o seu público, storytelling, ele está sendo muito usado nisso, né? Tanto na apresentação de dados, quanto na apresentação de, enfim, de artigos, essas coisas no geral, né? Então, tu conversar, contar uma história, transformar o teu conteúdo numa história, fica muito atrativo também. E além do seu contato profissional, compartilhe suas redes sociais, isso em seminário, no congresso mais incrível da sua área, em seminário, departamento, na sua defesa de mestrado, doutorado, compartilhe suas redes sociais, cada vez mais os cientistas estão lá e o público geral também, por que não trazer isso também para o nosso âmbito profissional, né? Então, eu convido todo mundo, assim, que quiser tentar colocar essas coisas em práticas, ver o que funciona, o que não funciona, é muito sobre tentativa e erro também, mas é importante ter responsabilidade, né, porque esse erro não pode ser um erro de distorção da informação, esse erro tem que ser tipo, não engajou muito, ou engajou pouco, assim, né, então tem que ter responsabilidade nisso, né. Então aqui eu trouxe alguns exemplos, né, eu gosto muito de fazer fios trazendo GIFs, sempre que possível, né, quando eu não estou colocando uma imagem ou tabela do dado, eu coloco um GIF que represente aquilo ali, ou que seja uma coisa que pertença a elementos da cultura pop, de séries, de anime, então eu adoro fazer isso, eu uso muito Cells at Work para explicar fios de imunologia e tem um sucesso imenso também. No Instagram eu gosto muito de colocar esses elementos de imagem, destacar, botar figurinhas, então isso também fica muito legal, assim, para compartilhar. E acho que é isso, independente do caminho que a gente vai seguir nessa loucura da divulgação científica, a gente está lutando pela valorização da ciência. E a valorização da ciência vem com a gente entender e fazer com que a população entenda o que a ciência faz e a relevância das perguntas e das respostas que a ciência gera a partir de tudo que nós estamos vivendo, né? Então, essa ciência precisa ficar fixa na rotina das pessoas, precisa voltar a fazer parte da rotina da sociedade. E esse tem que ser um legado muito importante que a pandemia vai deixar daqui em diante, né? Então, acho que era mais ou menos isso que eu queria conversar com vocês. Eu botei aqui, óbvio, o meu @ do Twitter e no Instagram, quem quiser seguir e tal, as iniciativas que eu venho atuando atualmente, né? Meu e-mail também, e fico à disposição para qualquer coisa que eu possa ser útil nessa jornada ou em qualquer outra coisa para vocês. Muito, muito obrigada. Obrigada, Mel. Eu queria te comunicar que a gente tem o prazer de ter na nossa sala o nosso diretor da nossa unidade, o professor Ricardo, que gentilmente veio prestigiar o nosso evento. Eu agradeço a presença, professor. E foi muito interessante. Eu abro agora, então, para perguntas, né? E aí as pessoas... Eu tenho algumas, mas aí eu deixo à vontade as pessoas para fazerem as suas perguntas. Pode perguntar, Adriano. Patrícia, rapidinho, hein, Patrícia? Você ganhou de mim. Bom, tudo bem? Boa tarde, pessoal. Melanie, eu não sei como pronunciar o seu nome. Melanie, parabéns, excelente. A gente entende porque você tem uma comunicação tão boa com o público, né? Por conta da persona que você é. E ainda esse sotaque que é maravilhoso, né? O Bassa é umas 2 vezes só, estava esperando... teve o Daê também, que é maravilhoso. Mas, assim, parabéns muito pela sua apresentação, que ela é muito esclarecedora, né? A gente vive um momento em que, outro dia, eu tenho alguns embates, né, com familiares por conta de dessa crença nessas notícias falsas,
né? E aí venho de uma palestra uma vez que a gente não pode nem falar notícia falsa, porque notícia não deveria ser falsa, né? São as informações que são colocadas, né, são equivocadas. E muitas vezes a gente consegue desvendar uma, mas é feitiçaria, né? Começam outras, 10 para cada uma que você consegue combater. E a gente tem que estar realmente atento a tudo, né? E eu ouvi coisa do establishment, eu nunca tinha ouvido falar que fake news era coisa do establishment. E aí foi, para mim, um choque, porque eu não faço ideia do que é coisa do establishment. Você pode falar um pouquinho disso? Você já ouviu falar dessa coisa doida que a gente... porque, assim, às vezes não acaba chegando na gente, né? Que não chega esse tipo de informação. Mas eu acredito que você já deve ter tido contato com isso. Bem, na verdade, eu tive um embate muito recente falando que o conteúdo que eu estava fazendo era, sei lá, desse establishment, não sei. Eu particularmente não sei ainda exatamente o que é isso, porque normalmente o que eu estudo mais é sobre o QAnon, né? Que é um movimento forte também disso. Mas pelo que eu vi, assim, alguma coisa relacionada a grupos de elite, grupos com poder que estariam movimentando discussões, influenciando percepções. Enfim, é uma coisa que para mim ainda não está exatamente muito bem compreendida, porque não é a área que eu venho estudando, e esse embate foi, na verdade, muito recentemente, né? Então, vou ficar devendo, assim, uma explicação melhor sobre isso, né? Mas eu acho que são essas forças, né, que tem uma larga influência em tomadas de decisão dentro da sociedade. São pessoas que talvez tenham uma influência muito forte, assim, direcionada a decisões, né? E aí se enquadram nesse establishment, mas eu realmente não sei muito mais que isso. É um novo conceito, né? Que a gente é inventado também por uma retórica que é meio doida, né? E aí a gente também fica sem entender, porque você vai procurar o que é isso, né? E vai procurar em texto científico se existe alguma coisa, e eu estou esperando a resposta até hoje dessa pessoa que eu tive em embate, né? Mas eu entendo completamente. Obrigado, viu, Melo? Imagina. Patrícia? Obrigada. Gostaria primeiramente de parabenizar o comitê, né, pela ideia e pela brilhante proposta de evento, e sem dúvida a nossa palestrante, que faço minhas palavras do professor Adriano. Como é gostoso te ouvir, e um grande aprendizado para a gente, né, além do sotaque, com certeza. Eu queria fazer uma pergunta, duas em uma, né, gostaria de saber a sua opinião em relação às postagens, né? Bom, vamos imaginar então que a gente faça uma postagem, uma tradução do conhecimento, uma divulgação de um dado, no qual não seja diretamente do grupo de pesquisa, por exemplo, né? É uma linha de estudos de estudo dirigido, tá ok? O que você acha da questão de incluir as referências bibliográficas, caso alguém tenha interesse de se aprofundar ou saber mais sobre o assunto? Pergunto porque, de repente, depois de te ouvir, eu fiquei imaginando que talvez esteja fugindo ou não. E o outro, que é uma dúvida que eu tenho, é em relação à questão dos créditos. Então, veja bem, eu estou trazendo ali um dado, por exemplo, uma revisão sistemática que traz uma eficácia, uma segurança sobre alguma coisa, ou não, né, mostrando falta de qualidade, etc. Aí eu coloco ali a referência, e alguém traduziu aquilo, né? E alguém que não é como você, que é a dona do seu blog, da sua rede social, e sim um grupo, né, onde envolve outras pessoas. O que você acha da questão dos créditos, né?
como o jornalismo faz, né? Quem é o crédito daquela foto, quem é o crédito daquele texto ou da entrevista, reconhecendo esse aspecto, esse ponto sobre o aspecto da rastreabilidade, de quem assume a responsabilidade por aquele ponto de vista, porque, na verdade, alguém lendo o mesmo material dentro de uma metodologia de análise pode ter uma conclusão ou uma interpretação um pouco diferente. Então, eu gostaria de te ouvir um pouquinho sobre isso, já que você tem tanta experiência. E obrigada mais uma vez. Imagina. Sobre essa questão das referências, eu acho que depende muito da plataforma que tu está usando. Por exemplo, no Twitter, eu gosto muito de botar no tweet que eu estou falando, porque o Twitter vai transformar aquilo ali num quadradinho bonitinho e a pessoa tá vendo o que eu tô falando, já pode clicar ali para conferir se eu não tô mentindo, se é realmente isso, sabe? Eu faço isso para artigo, para reportagem, para qualquer coisa. Então, no Instagram, eu já coloco bem no final e eu uso encurtador de link, porque às vezes vem um linkão assim, fica estranho, desorganiza ali, não fica visualmente bonito. Então, eu faço um encurtador de link, né? Tem alguns encurtadores que tu faz gratuitamente, só precisa fazer uma conta ali, o Bitly, por exemplo, acho que é um deles, e aí você faz esse encurtamento, fica um link bem curtinho, tu pode até botar palavras-chave no link e a pessoa vai saber exatamente o que aquele link qual referência está levando. É importante os conteúdos terem referência sim. O que muda é onde tu vai colocar eles. No Instagram, não vale a pena colocar no post, porque tu precisa aproveitar aquele pouco espaço para elementos visuais e atrativos. Então, coloca na descrição. No Twitter já é diferente, você pode colocar no tweet ali o link grande mesmo, porque ele mesmo não vai mostrar o link, ele vai mostrar o quadradinho que tu clicando vai para este link, né? No Facebook, acho que seguiria uma lógica parecida, sim, do Instagram também. Então, eu gosto muito de usar os encurtadores de link nesse caso. Sobre essa questão dos créditos, eu acho que é muito importante dar esses créditos por várias questões. Uma delas é a rastreabilidade, como tu falou. Eu gosto muito quando as pessoas me citam, quando elas usam meu conteúdo em cima do conteúdo delas, porque eu consigo justamente monitorar para ver se o meu conteúdo está sendo usado para o fim que eu me propus. Então, além de eu poder me conectar com essas pessoas, compartilhar o que elas estão falando do meu conteúdo, se realmente tiver tudo ok, montar uma rede de cooperatividade, você compartilha o meu, eu compartilho o seu. Então, além disso ser extremamente benéfico, porque a divulgação científica se faz em rede, né? Eu acho que é interessante também para tu monitorar como seu conteúdo está sendo recebido e percebido pelas pessoas, né? Se as pessoas estão percebendo muito diferente da forma que tu gostaria, o teu conteúdo está com problema, porque ele está passando uma mensagem ou mais mensagens do que ele deveria passar. Então, acho que o crédito é interessante, né? Mas, dependendo do assunto, talvez seja interessante conversar com a pessoa, né? Dizer, quero fazer um conteúdo daqui a pouco, tu não gostaria de fazer uma fala, um comentário para eu colocar no conteúdo? Porque daí a pessoa também vai fornecer o que ela se sente à vontade de falar. Mas eu parto do pressuposto que se está online e público, é porque está online e público. Então, eu me preocupo muito mais com a parte do crédito, né? Se está online e público. Agora, se é um conteúdo que foi falado num chat, alguma coisa assim que não é pública, aí tu precisa realmente, né, conversar com a pessoa, trocar essa ideia, pedir autorização e ver qual é a melhor forma daí de citar, caso tenha autorização para isso. Tá ótimo, muito obrigada. Obrigada, Patrícia, pela pergunta, muito, muito interessante. Aliás, é uma coisa que eu não tinha conhecimento de fazer esse link que você está mencionando. Depois até a gente gostaria depois, né, Patrícia, de trocar uma ideia sobre essa experiência de como fazer esse link na publicação. É esse bit.ly. Se tu colocar bit.ly já no navegador, já vai te levar para a página. Entendi. Interessante, eu não tinha esse conhecimento. Legal. Bem legal, bem prático. Bem prático. O professor Ricardo, nosso diretor, está querendo fazer uma pergunta. Pode falar, professor. Obrigado, Cristiane. Obrigado também por essa importante atividade, né, de divulgação da ciência. Obrigado, Melanie, por sua participação. Eu, infelizmente, acabei entrando na metade, então o que eu vou comentar aqui pode ser que esteja chovendo, né, no molhado, né, que é uma coisa que você já tenha comentado. Mas, tempos atrás, mas não muito distante, recente, né,
foi comentado por um grupo de pesquisadores sobre a importância, inclusive, de contratação de docente com habilidades de comunicação com a sociedade. Quer dizer, como comunicar à sociedade aquilo que se faz dentro da universidade. Na verdade, estreitando esse gap que se criou aí, que a gente vive num castelo separado, distante da sociedade, e no momento que ocorrem os ataques, né, à universidade, a população nem sabe o que está acontecendo, porque não sabe o que nós fazemos, né? Então, assim, essa comunicação, esse estreitamento de comunicação da forma como você ilustrou, da parte que eu pude assistir, eu acho muito bacana, e não só bacana, necessário, né? Extremamente necessário. E que essa oportunidade que você está passando para a gente aqui, digamos assim, vai ao encontro, né, do que já foi dito aí, e tem sido dito, mas que a gente tem, de certa forma, a universidade tem como eu diria, é como se fosse um paquiderme, né, para se mexer, para fazer isso acontecer. É uma pena, mas eu acho que o caminho, né, tal qual você coloca, né, é mais uma das ferramentas, eu diria, para se fazer essa aproximação com a sociedade. Eu não sei se é uma pergunta que eu estou fazendo aqui, mas assim, um comentário da relevância de ações como essa. Eu acho que a gente tem várias frentes. Essa que você está apresentando é uma delas, de grande importância. Então, assim, muito bacana você da área de neurociências também. Eu já fui presidente da Sociedade Brasileira de Neurociências. O Jorge Kielfeld, talvez você conheça aí. Sim, claro. É um parceiro relevante, né, na divulgação da neurociência no Brasil e fora. Então, assim, muito bacana, muito obrigado, parabéns, vai em frente, e parabéns também ao IEP3 pela iniciativa, em nome da Cristiane. Muito obrigada mesmo. Na verdade, professora, em nome de todo o grupo, né? Isso foi discutido no grupo e isso tem mérito de todos nós aqui, que fazemos parte do IEP3, que para Mel conhecer, a gente tem um núcleo pedagógico central, e ele, como a Unesp é muito espalhada, né, no estado de São Paulo, cada unidade tem o seu núcleo local. E a gente faz esse intercâmbio, né, de atividades com o objetivo de melhorar, de qualidade de ensino, de atividades pedagógicas, e divulgar ciência é uma parte importante agora do nosso universo, né? Como o professor Ricardo disse, e eu disse no começo, a universidade se fechou um longo tempo, e aí as pessoas não sabem o que a gente faz, né? E essa comunicação é muito importante. Então, eu concordo com o professor Ricardo que esse nosso momento que a gente vive, não é só pandemia, eu acho que é um movimento que tem forçado a universidade a sair dos seus muros, né? E que é importante, porque a gente leva com isso conhecimento, aprendizagem, e é isso que move, né, uma sociedade melhor, né? Que aqueles que tenham a oportunidade de ter conhecimento, né, e de adquiri-lo e de veicular isso para aquelas pessoas, para a sociedade, né, que às vezes nem tem essa oportunidade de estar numa universidade. Então, acho bem relevante a colocação do professor Ricardo. Muito, muito obrigada. Alguém quer mais fazer alguma questão? Eu tenho algumas, assim, de caráter do que a gente está fazendo. Por exemplo, Mel, o nosso grupo, que tem grande parte aqui na reunião, é muito jovem. E como você disse no começo, redes sociais é um ambiente que não tem rapidez, né? E eu sou uma pessoa ansiosa, quem me conhece sabe disso, então eu gostaria, né, que a gente tivesse, como você, 63 mil seguidores, isso só vai acontecer daqui 10 anos, talvez, né? Mas a gente trabalha com formas de conteúdo, e a pergunta da professora Patrícia também foi interessante, porque a gente coloca sempre os créditos na descrição, no descritivo do que a gente vai postar. Como a gente desistiu do Twitter, eu já te justifiquei isso no começo, né? O Twitter a gente não tem engajamento, e eu não entendo por quê. Talvez é o formato, talvez não seja a linguagem que a gente esteja usando que não atinja, né?
Depois, até eu gostaria de trocar umas ideias quando você tiver um tempo, né? Para entender, né, qual é o cenário. No Instagram, a gente já percebeu o grupo, que é um ambiente um pouco mais fácil de entrar, né? Mas a gente costuma dizer que a gente está ainda na bolha da Unesp. Ou seja, grande parte dos que nos seguem e que apreciam o conteúdo são seguidores da Unesp, né? E a gente está tentando sair dessa bolha. E a minha pergunta é nesse sentido, né? Como sair de uma bolha, né? Como sair de uns seguidores que são o seu ambiente, né? Que são pessoas que te conhecem, que são da sua universidade, que são alunos, né? Como fugir dessa bolha, né? Como promover para que você consiga alcançar o seu objetivo, que é atingir mais gente, ser mais visível, né? Levar aquele conhecimento para pessoas que não são propriamente da universidade. Fazendo colaboração. Catando pessoas que estão fazendo comunicação científica, que já tem um público grande, que já tem um engajamento, e propondo colaborações com essas pessoas. Que não necessariamente envolve dinheiro, envolve alguma coisa paga, assim, mas literalmente uma cooperação entre divulgadores, né? Marcar alguns perfis nos posts que vocês fizerem, perguntando o que eles acham, se eles poderiam compartilhar em suas redes. Então, acho que é legal chamar, às vezes, na mensagem direta ali, privada, e conversar, nós somos o grupo tal, a gente divulga sobre isso, será que tu poderia divulgar alguns conteúdos nossos? A gente está querendo crescer, atingir tal público. Então, isso é interessante, né? Eu acho que divulgação não se faz sozinho, assim. Tu precisa de uma rede que vai junto de ti crescer e tu vai crescer junto. No fim, todo mundo cresce junto e fica ótimo, sabe? Então, eu pensaria por aí, assim. Uma outra coisa que eu tenho percebido, né, das nossas... o pessoal pode ficar à vontade para perguntar, senão eu falo demais. Assim, nós tentamos... como a gente é muito jovem, a gente começou no Instagram, o carrossel é o que mais, né, dá visibilidade. E a gente tentou um IGTV. O IGTV não teve nenhuma aderência, porque era alguma coisa narrada, meio parada. Então, essas coisas assim, olha, o que chama a atenção do teu público, né? É um vídeo curto, é uma mensagem mais rápida, mais infográfica, né? Qual que é a tua ideia, né, de construção? Como é que eu construo um conhecimento? Porque algumas vezes a gente trabalha o nosso e aí a gente chega à conclusão, está muito escrito, né? E a gente sai trabalhando a linguagem, sai trabalhando, né, para que seja algo palatável, nada com jargão científico, algo que as pessoas compreendam, mas que, no fim das contas, né, os formatos, às vezes, não são diferentes. O que eu percebo, IGTV, só quem tem muito seguidor, me parece. Rios, talvez, um pouco mais fácil, porque é mais curtinho, né? Então, eu queria saber a sua opinião. Acho que depende. Eu conheço muitos perfis pequenos que têm milhares de visualizações em IGTV. Vai muito, assim, dos elementos que tu coloca, com o conteúdo também é engraçado, também tem essa questão cômica, assim. Então, acho que, realmente, né, se a conta é maior, tu vai realmente ter uma adesão, porque a conta em si é grande, mas é possível tu ser uma conta pequena e crescer muito engajamento. Um exemplo é o TikTok. O TikTok, ele faz com que vídeos de contas com poucas centenas de pessoas atinjam milhares de pessoas, né? Então, se vocês quiserem uma empreitada assim com vídeos curtos, o TikTok é uma excelente rede social, muito mais que o Twitter, que o Instagram. O Instagram tem muito essa pegada de foto, né? Eles colocaram Reels meio que para tentar trazer esse elemento que funciona muito bem no TikTok já, né? Então, acho que talvez seria interessante pensar assim também em migrar em outras redes, deixar com que alguns conteúdos sejam específicos para algumas redes, né? Tem uma pergunta, eu vou passar, Adriano, para a Carla Cristina, eu não sei de onde ela é, ela tem uma pergunta. A gente aproveita e se apresenta, né? Isso, boa tarde, Carla, não te conheço. Oi, boa tarde, gente, muito obrigada pela divulgação, né? Eu sou Carla Sena, professora no curso de Geografia do Campus de Ourinhos, e
vi pela divulgação no grupo, né, do IEC3, né, desse tema, e fiquei encantada, porque tive que encarar esse desafio, né, o ano passado, quando começou a pandemia, que a gente migrou, né, migrou para o remoto de um dia para o outro, né, a gente estava numa semana dando aula presencial, na outra semana fomos para o remoto, e aí eu fui buscar, junto com os meus alunos da graduação, formas de dinamizar, né, as aulas para além do Google Meet, né, saindo, inclusive no começo eles tinham muito problema de acesso e de ficar no Google Meet, e por conta disso eu criei o canal no YouTube. E aí, esse canal no YouTube não é grande, é um canal pequenininho, quer dizer, eu acho sensacional, né, eu tô chegando a quase 500 inscritos, eu já acho, uau, eu tô com quase 500 inscritos, né, eu já falo, nossa, que máximo. E eu tenho feito o formato de lives, né? Então convido pessoas, chamo pessoas e a gente bate um papo sobre o assunto, sobre um assunto relacionado direta ou indiretamente à geografia, né? Mas muitas vezes perpassando pela geografia. Como a geografia é uma ciência muito ampla, então a gente consegue encaixar muita coisa, né? Então a gente consegue falar sobre muita coisa. E aí, o que eu percebo, Mel, que eu queria que você comentasse é o seguinte: essa dificuldade que os professores têm, não estou dizendo que para mim foi fácil, porque não foi, mas essa dificuldade que eles têm de usar essas mídias e essas redes, porque assim, nenhum dos meus colegas, né, no campus não gosta nem de participar como convidado, né? Não, live eu não faço, live eu não, é muita exposição. Então, eu fico pensando assim, você fez uma fala muito pertinente quando você falou, eu preciso buscar o perfil do meu público, né? Também é um facilitador se eu também buscar o ambiente em que eu me sinto mais à vontade, porque, por exemplo, eu tenho muita dificuldade para gravar vídeo, gravar e editar, talvez porque eu não tenho equipamento para isso, né? Não tenho editor e também não tenho muito tempo. A live, né, a gente convida, monta e bate um papo com as pessoas, algumas mais elaboradas, outras nem tanto. Então, eu queria que você comentasse, se você puder um pouquinho, sobre essa questão também do perfil do docente, e que eu acho que se não mudarmos, gente, nós vamos ficar para trás. Eu acho que a gente tem que mudar, né? Então, assim, o meu perfil no Instagram e no Facebook é um perfil mais pessoal, o Facebook um pouco mais profissional. O canal no YouTube inclusive, linkado ao meu e-mail Unesp. E eu não postei nada ainda, mas eu criei um perfil no TikTok. Mas ainda não criei coragem de fazer alguma coisa. Então, queria que você comentasse um pouco isso também, do que é o perfil, por onde, vamos lá, vou reelaborar aqui. Por onde um professor universitário que não tem essa familiaridade e que acha que não vai conseguir entrar em nenhuma dessas redes, por onde ele pode começar? Para ele começar a se ambientar. Eu, por exemplo, me achei no YouTube e fiquei confortável com as lives. Por onde? E muito obrigada. Imagina, eu acho que foi maravilhosa essa fala. Muito obrigada. Eu acho que é isso. O principal motivador até para tu seguir numa rotina, é importante tu ter essa rotina de produção de conteúdo, que teu público saiba quando teu conteúdo vai ser lançado, quais são momentos importantes para consumir o seu conteúdo, quando vai ter live, qual é a periodicidade. Isso é importante para manter o público, principalmente no YouTube, né? Então, acho que esse motivador de tu falar sobre o que tu gosta nos lugares que tu se sente confortável te dá mais chance de manter essa periodicidade, que é muito importante nesse primeiro e também num segundo momento, assim. Então, eu acho que é uma estratégia muito válida, né? Tem várias formas, mas eu opto por essa também, em começar em lugares onde eu já domine, já me sinto um pouco mais confortável, ou se eu não domino nada, né? Ver qual desses aqui não seria muito empecilho, não demandaria muito tempo, ou eu teria alguém que poderia me ensinar rapidamente, né? Então, eu acho que é um bom ponto de partida para tu manter essa periodicidade, sabe? Legal, obrigada. E assim, estimular todo mundo a pelo menos tentar, né, Mel? Com certeza. Pelo menos tenta, gente. Pelo menos tenta, porque... Nunca vai saber se vai dar certo se não tentar.
Carla, é o que a gente está fazendo. A gente se aventurou. Eu nunca trabalhei em redes sociais. Os alunos que estão aqui na sala, que são a equipe que eu coordeno, que são muito. Os jovens são muito hábeis, né? Em fazer isso. Eles são rápidos. São rápidos, né? São a geração digital. Minha geração não era digital, aliás, nem existia computador quando eu entrei na universidade. Então, é uma outra realidade, né? Mas a forma é uma coisa que eu tenho prestado atenção, né? O formato com que você publica, né? A linguagem, né? E o que a Mel colocou, que eu achei bastante pertinente, é a quem você quer atingir, né? E às vezes a gente está achando que a gente está atingindo e não está. Tá bom. A Mel, acho que precisa ir, né? Fica do aula daqui a pouco. Então, Adriano, você tem alguma coisa muito pontual para perguntar? Senão eu vou encerrar. É super pontual, viu? A Melanie falou, né? Tu tem que achar teu público, né? Melanie, qual foi a sua dificuldade? Porque você fala, você deve ter batido cabeça para encontrar, olha, esse é meu público, esse é meu horário, esse é meu conteúdo, essa é minha cara. Como é que foi esse processo para você? Foi muito na tentativa e erro. Num primeiro momento, né, eu tentei me dedicar o máximo possível em todas as horas que eu tinha livre para fazer isso, sabe? Eu botei muita força vital nisso por basicamente todo 2020, assim. Só que agora, em 2021, eu acabei assumindo várias outras coisas em paralelo e precisei começar a refinar, né? Então, por exemplo, como eu trabalho muito no Twitter em relação a outras redes sociais, eu comecei a estudar para saber quais que eram os horários de pico no Twitter, né? E que momentos durante o dia é legal dar uma passada lá para dar uma recompartilhada no conteúdo, né? Então é interessante tu pesquisar a dinâmica dessas redes sociais. Cada uma tem uma dinâmica diferente, né? Então o Twitter, por exemplo, ele tem um horário de pico lá entre as 9h30 e as 10h40 e pouco da noite, por exemplo. Até umas 11 daqui a pouco, né? E é um pouco mais longe se tinha Big Brother, por exemplo. Então, era um dia péssimo para lançar conteúdo ou fazer live dia que tinha paredão, prova do líder. Então, tu tem que estar atento a essas coisas também, porque isso rouba a audiência, sabe? Então, é importante estar atento. Às vezes, tu se empenha muito no conteúdo, mas botou ele na hora do paredão, ninguém vai engajar, sabe? Então, é foda também isso. Mas... enfim, acho que estudar assim, essa dinâmica das redes sociais é importante para tu lançar teus conteúdos em momentos onde tem mais gente ali que vai poder ler, perceber, compartilhar, engajar. E uma coisa que é interessante, se tu tá no início ou tu faz parte de uma instituição que pode te dar algum apoio financeiro, tu criar um projeto de extensão, por exemplo, que possa receber algum recurso, destinar uma partezinha do recurso para impulsionamento. Isso no Twitter funciona muito. Tu impulsionar um conteúdo traz muito seguidor, porque tu pode fazer impulsionamentos voltados para captar seguidores ou engajamentos, que é o melhor, porque o engajamento, além de ter engajamento, também traz seguidor, né? Então, isso é interessante. Eu nunca fiz assim no Instagram, mas assim, eu vejo pela minha experiência, eu recebo muito post patrocinado, eu não clico em nenhum deles, assim. Eu não gosto, assim, de receber no Instagram. Mas no Twitter eu acho interessante. Eu já segui muita gente no Twitter por causa de post patrocinado. Então, acho que depende. E se tu dispuser de um recurso, assim, é legal pensar em, num primeiro momento, fazer isso, né? Estabelecer essa rede de colaboração com outros divulgadores, né? Que estão aí na área. Não necessariamente na sua, mas que estão divulgando, né? São seus colegas igual. E daqui a pouco, se tiver isso, esse a mais... vale a pena em alguns posts decisivos, aquele post que ficou assim, ó, super legal, super acessível, meter um engajamento nele para tentar espalhar ele mais, né? Então, esses são alguns pontos que ajudam nesse início também. Bom, eu vou encerrar. Obrigada a todo mundo. Obrigada, Mel, pela sua disponibilidade. Foi excelente, a gente aprendeu muito, né? Ficamos com uma vontade de quero mais, né? Mas, infelizmente, né, todo mundo tem compromisso e a vida online também cansa muito, né? Então, uma palestra muito longa, às vezes nem é muito produtiva. Então, agradeço muito a sua disponibilidade e obrigada a todos pela participação e agradeço ao grupo do IEP3 por estar sempre aqui com a gente, né, fazendo essas atividades que são hiper importantes para a Unesp.
Um abraço a todos. Quem não deixou o nome e está inscrito, por favor, não esqueça de deixar o nome para poder mandar o certificado. Tá bom? Obrigada a todos. Obrigada, pessoal. Uma boa noite. Fico à disposição. Tchau, tchau. Eu vou fazer contato com você porque eu vou querer saber mais. Tranquilo. Que eu puder ajudar, só chamar. Obrigada, viu? Obrigada. Tchau, tchau, gente. Tchau.